Imagina só, você vive uma noite intensa com um desconhecido, achando que nunca mais vai vê-lo. Mas no dia seguinte, ele está te esperando do outro lado da mesa, como o chefe da vaga que você mais precisa. E agora? Como lidar com um passado que ninguém deveria saber, mas que está ali todos os dias te encarando com os olhos que você não consegue esquecer? Essa história é sobre desejo, segredos e escolhas difíceis, e o tipo de amor que surge quando você menos espera e mais precisa. Fica até o fim, porque o que começa com um erro impulsivo pode se transformar no acerto mais inesperado da vida. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Era sexta-feira e Rebeca estava exausta. Mas não era o cansaço físico que lhe pesava nos ombros, e sim o peso invisível de anos carregando expectativas alheias, dos pais, dos professores, da sociedade. Ela sempre fez tudo certo. Boas notas, estágio exemplar, comportamento impecável. E agora, recém-formada, já mergulhava na ansiedade da busca por um emprego digno, enquanto todos à sua volta pareciam estar apenas vivendo. Foi por isso que aceitou o convite das amigas para sair. Letícia e Aline insistiram. Você precisa viver antes de virar uma engrenagem de escritório. Ela riu, relutou, mas foi. E quando passou da porta do bar mais sofisticado da cidade, sentiu como se estivesse traindo a si mesma e, ao mesmo tempo, se libertando. O ambiente era envolvente. Luzes âmbar refletiam nos espelhos atrás do balcão, criando uma atmosfera que misturava mistério com desejo. O som era baixo, ritmado, do tipo que não te impede de conversar, mas preenche o ar com intenções. Rebeca estava diferente. Usava um vestido preto simples, mas justo o suficiente para destacar suas curvas discretas. Os cabelos estavam soltos, algo raro nela, e no rosto um batom vermelho que ainda parecia ousado demais para alguém que passou a vida sendo comportada. Foi entre um gole e outro de espumante que ela sentiu o olhar. Não era daqueles olhares invasivos que arrancam a roupa com os olhos. Era algo mais profundo, mais íntimo. Quando olhou de volta, encontrou o homem mais intrigante que já havia visto. Alto, pele levemente bronzeada, barba bem cuidada e olhos de quem não estava ali por acaso. Ele estava encostado no balcão, com um copo baixo nas mãos, vestido num terno escuro e sem gravata. Elegante demais para um bar, à vontade demais para parecer deslocado. Ele não precisava se apresentar. Ele já dominava o ambiente apenas por estar ali. E então, ele se aproximou. Você parece entediada, disse com um leve sorriso. Rebeca sorriu de volta, instintivamente. E você parece convencido, ele riu. Um riso baixo, seguro. Talvez eu esteja. Talvez você esteja certo. O diálogo fluiu com uma naturalidade que Rebeca jamais imaginou viver. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Não disseram nomes, não falaram de trabalho nem de passado. Apenas se permitiram existir um para o outro por algumas horas. E quando ele estendeu a mão, convidando-a para sair dali, ela aceitou. Foi a primeira decisão totalmente impulsiva da vida dela, e a mais marcante. O quarto de hotel era luxuoso, mas ela mal percebeu os detalhes. O mundo se resumia ao calor do toque dele, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais rara do universo. Quando ele percebeu que ela era virgem, não disse nada. Não mudou o ritmo. Apenas se tornou ainda mais gentil, como se intuísse o quanto aquele momento significava. Ela não sabia quanto tempo havia passado, só sabia que, quando dormiu, estava aninhada nos braços de alguém que não fazia perguntas, e pela primeira vez não sentia culpa por nada. Ao acordar, sentiu o travesseiro vazio. O espaço ao lado ainda guardava o calor dele, mas ele já não estava lá. O quarto estava silencioso. Sobre a mesa de cabeceira, um bilhete escrito à mão. Foi inesquecível. D. Rebeca o leu 2 vezes. Dobrou o papel com cuidado e o colocou na bolsa, como quem guarda uma lembrança frágil demais para ser deixada para trás. Voltou para casa em silêncio, sem contar nada às amigas. Aquela noite era só dela.
Um segredo trancado a 7 chaves no lugar mais fundo da alma. Um momento fora do tempo, onde ela não era a Rebecca perfeita, esforçada, exemplar. Era apenas ela, pela primeira vez. E foi só quando chegou em casa que lembrou. Na segunda-feira, ela teria sua entrevista mais importante. Uma chance real, um possível início de carreira em uma das maiores empresas do país. Ela olhou o bilhete uma última vez, hesitou, e então o guardou na gaveta, trancado, como tudo que ela sentia. Ela só não sabia, ainda, que aquele bilhete, aquela noite e aquele homem estavam prestes a reaparecer de forma devastadora, no pior momento possível, e que sua vida, dali em diante, nunca mais voltaria a ser a mesma. O fim de semana passou como se alguém tivesse apertado o botão de avanço rápido. Rebecca se via repetindo mecanicamente cada pequeno ritual: organizar a bolsa, imprimir currículos extras, ensaiar respostas comuns de entrevista. Tudo isso com o coração dividido entre o presente que batia à porta e o passado que ainda incendiava a memória. Ela não contou a ninguém sobre a noite de sexta, nem mesmo para Letícia ou Aline, não porque tivesse vergonha, mas porque não sabia como traduzir em palavras aquilo que viveu. Porque ainda não tinha decidido se queria que aquela noite fosse uma lembrança ou o início de algo. Na manhã de segunda-feira, o céu estava nublado e Rebecca teve a sensação estranha de estar entrando em uma narrativa que não era dela. Vestiu o blazer azul marinho, que sempre considerou sério o suficiente. Prendeu o cabelo em um coque baixo e respirou fundo antes de sair. O destino era a sede da Ferraz Holdings, uma das maiores empresas de investimentos do país. Uma entrevista ali era mais do que uma oportunidade. Era o tipo de chance que molda um futuro inteiro. Ao chegar, foi recebida por uma recepcionista sorridente, que confirmou seu nome e a conduziu até o elevador reservado. O diretor-geral vai entrevistá-la pessoalmente, informou. Rebecca gelou por dentro. Diretor-geral? Aquilo não era comum. Entrevistas iniciais normalmente passavam por RH, depois por um gerente de setor. Talvez fosse um erro, ou talvez ela estivesse indo bem demais. Manteve a postura, mas uma pontada de ansiedade se instalou em seu estômago. O elevador parou no 18º andar e ela foi guiada por uma assistente elegante por um corredor de vidro fosco. O silêncio do andar era quase cerimonial. No fim do corredor, 2 portas se abriram automaticamente. "Pode entrar", disse a assistente. "O Sr. Dante a receberá em instantes." Rebecca atravessou a sala ampla, com vista para toda a cidade. O escritório era moderno, luxuoso, mas frio, como se tudo ali tivesse sido pensado para impor respeito. Havia uma cadeira à sua frente, posicionada diante de uma mesa de vidro, e atrás dela, de costas, um homem observava a paisagem urbana com as mãos cruzadas nas costas. "Bom dia", ela disse com a voz firme. O homem virou-se devagar, e o mundo parou. O ar foi arrancado de seus pulmões como se alguém tivesse puxado uma alavanca invisível. O coração disparou, as pernas fraquejaram. Era ele, o homem da sexta-feira, o estranho com quem ela vivera a noite mais intensa e íntima da sua vida. Agora estava de pé à sua frente, vestindo um terno impecável, olhar sóbrio, expressão dura. Um estranho, de novo, mas dessa vez com um nome, com um título e com poder. Dante Ferraz. Rebecca sentiu o corpo inteiro paralisar. Os olhos dele encontraram os dela por um segundo, e só por um segundo. Porque logo ele desviou o olhar, caminhou até a mesa e sentou-se com a tranquilidade de quem não reconhecia absolutamente nada. "Rebecca Souza Lima, certo?" ele perguntou, já olhando para a tela de um tablet. Ela engoliu em seco. "Sim, sou eu. Vamos começar." E assim começou, como se fossem 2 desconhecidos, como se não tivessem compartilhado o quarto de hotel, como se ele não tivesse deixado um bilhete escrito à mão dizendo: "Foi inesquecível." Dante a observava de forma analítica, quase impessoal. Fez perguntas técnicas sobre suas experiências, sua formação, suas ambições. Mas havia algo em seu tom,
algo afiado demais, quase como se cada palavra que ele usava fosse escolhida para testá-la, desestabilizá-la. Ele não sorria, não piscava, não dava qualquer pista de que sabia quem ela era. Rebeca respondeu tudo com esforço. Cada frase era um desafio. O ambiente estava saturado por uma tensão que só ela parecia perceber. A cada segundo que passava, o constrangimento se misturava à raiva. Ela não sabia o que doía mais, o fato de ele fingir não reconhecê-la, ou o fato de estar se sentindo tão pequena ali diante dele. No final da entrevista, Dante recostou-se na cadeira, observou-a por longos segundos, então disse com frieza calculada: "Seu currículo é bom, mas a vaga original requer um perfil mais técnico. No entanto, há uma função interna confidencial que talvez combine mais com o seu estilo." Ela franziu o senho. "Que tipo de função?" Ele sorriu. Um sorriso quase imperceptível. Aqueles olhos que ela jurava conhecer agora escondiam segredos. "Você saberá se decidir aceitar." Rebeca hesitou. A proposta soava enigmática, e vinda de quem vinha, era quase uma provocação. Mas ela também sabia o que estava em jogo. Sabia que não poderia sair dali com medo, nem com orgulho ferido. "Certo," ela disse por fim. "Estou disposta a descobrir." Dante assentiu. "Começa na próxima segunda, direto neste andar." Ela se levantou e caminhou até a porta sem olhar para trás. Mas antes de sair, ouviu a voz dele ecoar pela sala. "Parabéns, Rebeca. Você me surpreendeu." Ela não respondeu. Apenas apertou o passo. Mas ao entrar no elevador, só conseguia pensar em uma coisa. Ele sabia exatamente quem ela era, e aquilo mudava tudo. Na segunda-feira seguinte, Rebeca atravessou o saguão principal da Ferraz Holdings com um misto de firmeza e inquietação. O salto dos sapatos ecoava no mármore como um aviso constante de que ela estava entrando em território perigoso. Sua mente não parava de repetir: "Você aceitou isso. Você quis isso. Mas será que quis mesmo?" O convite ambíguo de Dante ainda martelava em sua memória. A forma como ele fingiu não reconhecê-la, como a examinou durante a entrevista como se fosse só mais uma, e ao final a convidou para uma função confidencial, com um sorriso que não combinava com a frieza anterior. Algo ali era proposital, um jogo, e agora ela era parte dele, querendo ou não. A assistente a conduziu novamente até o 18º andar, mas dessa vez não a deixou na sala de espera. "O Sr. Dante decidiu que você ficará instalada na sala anexa à dele. Quer ter acesso rápido à sua nova assistente", explicou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Rebeca assentiu com um sorriso contido, mas por dentro o alerta soava como uma sirene. A sala era elegante, discreta e conectada à de Dante por uma porta de vidro levemente opaca. Dali, ela podia ver vultos, ouvir passos, sentir a presença dele mesmo sem que ele dissesse uma palavra. E essa proximidade não a deixava confortável. Ao contrário, aquilo a fazia se sentir vigiada, estudada. Pouco depois das 10 horas, a porta se abriu. Dante entrou como se não houvesse paredes entre eles. Trazia uma pasta na mão, a expressão sóbria e os olhos fixos nos dela. "Bom dia, Rebeca." "Bom dia," ela respondeu, com a postura mais ereta do que o habitual. Ele estendeu os papéis. "Preciso que leia isso e me diga se nota alguma inconsistência. E, por favor, revise a cláusula 6.2. A formulação está sensível." Ela pegou os documentos sem dizer nada. Sentou-se, começou a ler, mas sabia que ele continuava ali, parado, observando. Ela sentia o peso do olhar dele na nuca, como uma mão invisível tentando abrir as camadas que ela demorou anos para construir. "Por que eu?" ela perguntou sem tirar os olhos do papel. Dante deu um passo para mais perto. "Como assim? Por que essa função? Por que me escolheu para estar aqui, tão perto?" Ele hesitou por um segundo. "Você me pareceu confiável." Ela riu, um riso seco. "Confiança vindo de alguém que fingiu não me conhecer?" Dante inclinou a cabeça. "Você realmente quer conversar sobre sexta-feira?" Ela o encarou pela primeira vez desde que ele entrou. "Eu quero entender.
Se aquilo não significou nada para você, por que me trouxe para cá? Ele se aproximou devagar. A voz veio mais baixa. Por que significou? Rebeca ficou em silêncio. Não esperava uma confissão, muito menos com aquela calma. Mas significar não muda o fato de que eu sou o CEO desta empresa. E você é uma funcionária nova. Não muda o que as pessoas diriam. O que pensariam? Ele suspirou. Não muda o quanto isso pode arruinar tudo. Então você decidiu me promover, me isolar, me colocar no centro do seu campo de visão, como uma peça num tabuleiro? Eu te coloquei aqui, ele disse firme, porque precisava saber se era real, se era só a noite, o vinho, a adrenalina, ou se era você. Rebeca sentiu o coração bater mais forte, mas não deixou transparecer. E qual a conclusão? Ele se aproximou ainda mais. Agora, os dois estavam a um passo de distância. Ainda não tenho, mas não consigo parar de procurar. Um silêncio longo caiu entre eles, até que Dante se afastou e voltou para sua sala, fechando a porta de vidro com um clique suave. Rebeca sentou-se de novo e encarou os papéis, mas as letras embaralhavam diante de seus olhos. Você não está aqui para se apaixonar, ela repetia para si mesma. Está aqui para crescer, trabalhar, vencer. Mas como manter o foco quando o homem que representa tudo o que você queria evitar é o mesmo que te olha como se soubesse exatamente o que você sente? Nas semanas que seguiram, o padrão se estabeleceu. Rebeca era impecável no trabalho. Entregava relatórios antes do prazo, organizava reuniões, revisava contratos, evitava erros. Era elogiada por outros executivos. E mesmo com a tensão pairando entre ela e Dante, nenhum dos dois cruzava a linha. Mas cruzavam olhares, cruzavam silêncios. E esses momentos valiam mais do que qualquer palavra dita. Numa tarde de quinta-feira, Rebeca ficou até mais tarde organizando documentos confidenciais. O escritório estava praticamente vazio. Apenas a segurança e algumas luzes acesas no andar executivo. Ela precisou entregar uma autorização de última hora. Bateu à porta da sala de Dante. Ele disse, entre. Ele estava ali, camisa branca sem paletó, mangas dobradas, expressão concentrada. Um copo de uísque sobre a mesa. O relógio marcava 21h17. Desculpa incomodar, preciso da sua assinatura nesse anexo, disse ela mantendo o tom profissional. Ele pegou o papel, leu em silêncio, assinou. Quando devolveu, seus dedos roçaram nos dela, e nenhum dos dois recuou imediatamente. Você ainda tem o bilhete? Ele perguntou com a voz baixa, rouca. Ela o encarou. Os olhos dele estavam diferentes, menos calculistas, mais humanos. Tenho. Eu também tenho o outro. Que outro? O que nunca te entreguei. Rebeca respirou fundo, mas não perguntou. Apenas saiu da sala, com o papel assinado nas mãos, e o coração batendo, como se pedisse socorro. Naquela noite, Rebeca não dormiu. Virou de um lado para o outro na cama, com a imagem de Dante gravada na memória como uma marca de fogo. A cena na sala dele, o toque, a pergunta sobre o bilhete, a confissão sussurrada, ecoava como um segredo indevido que alguém havia deixado escapar. E agora, ela não conseguia mais colocá-lo de volta no lugar. Ele tinha escrito outro bilhete, um que nunca entregou. E só o fato de ele existir confirmava tudo o que ela já suspeitava, mas não ousava admitir. Havia sentimento, havia hesitação, e talvez havia medo. Nos dias seguintes, Rebeca tentou manter a rotina. Cumpria prazos, entregava relatórios, respondia e-mails com clareza cirúrgica, mas estava distraída. Cada vez que passava pela porta de vidro que separava sua sala da de Dante, sentia um arrepio. E quando ele a chamava por algum motivo, reuniões, decisões, análises, o tempo desacelerava. O mundo desaparecia. Ficavam só os dois, presos num silêncio que dizia mais do que qualquer conversa de corredor. Mas não era só desejo, era outra coisa, algo mais perigoso. Na quarta-feira, ao revisar contratos antigos no sistema interno da empresa, Rebeca acessou sem querer uma pasta que parecia fora de lugar.
era uma área de rascunhos, documentos internos não finalizados. E ali, entre planilhas e relatórios sem nome, havia um arquivo de texto chamado apenas rilima.xxt. O coração dela acelerou. Era coincidência? Abriu o arquivo com um clique rápido e o que viu não era um relatório. Era uma anotação pessoal, sem destinatário, sem assinatura, apenas palavras, cruas datadas de 2 semanas atrás. Ela me desarma. Tento manter o controle, mas falho sempre que ela entra pela porta. Essa presença me irrita, me atrai, me tira do eixo. E o pior, ela não faz nada. Só existe, e isso é o suficiente para me destruir. Rebecca recuou da tela como se tivesse levado um choque. As mãos tremiam. Aquilo era real, era íntimo. Era a prova de que tudo o que acontecia entre eles não era imaginação, nem jogo, nem provocação inconsciente. Era um conflito real, vivo, pulsando dos 2 lados da mesa de vidro. Mas também era perigoso, e ela sabia que, se continuasse ali, mais cedo ou mais tarde, alguém sairia machucado. Na manhã seguinte, quando Dante entrou em sua sala para repassar uma pauta de reunião, Rebecca o observou com atenção. Havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais sério do que o normal, mais fechado, como se sentisse que algo estivesse prestes a sair do lugar. Precisamos revisar o dossiê da Summit antes do final da tarde. O conselho vai querer isso limpo, disse ele, entregando os papéis. Claro, respondeu mantendo a voz neutra. Ele hesitou por um segundo. Está tudo bem com você? Estou focada no trabalho, como sempre. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos diziam que não acreditava. E então, ao virar-se para sair, parou de repente, como se algo o incomodasse. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse sem se virar. Não fui eu quem te colocou naquele projeto por pena, nem por impulso. Eu sei, respondeu Rebecca quase num sussurro. Foi porque eu sou boa no que faço. Dante não disse mais nada, apenas saiu. Mas aquele dia ainda não tinha acabado. Horas depois, a Ferraz Holdings realizaria uma reunião de última hora com investidores. Era um daqueles encontros sigilosos, onde apenas executivos-chave estariam presentes. Dante pediu para que Rebecca permanecesse fora da sala, mas que acompanhasse tudo pela videoconferência interna para anotar qualquer decisão não registrada em ata. Sozinha na sala anexa, ela conectou-se à transmissão, colocou os fones de ouvido e começou a registrar as falas. No meio da reunião, ouviu um comentário de um dos diretores. Ferraz, ouvi rumores de que sua nova assistente foi escolhida a dedo. Dizem que ela tem outros atributos. A risada foi abafada, mas audível. Houve uma pausa, e então a resposta seca de Dante. Quem espalha esse tipo de comentário não só está mentindo, como também está próximo da porta de saída. Silêncio. Rebecca tirou os fones lentamente, com os olhos fixos no monitor, a garganta apertada. Sentiu-se ao mesmo tempo exposta e protegida. Aquilo confirmou que os olhos da empresa estavam sobre ela e que Dante, de algum modo, a estava defendendo, mesmo que à sua maneira silenciosa. Ela se levantou, fechou o notebook e caminhou até a varanda de vidro do andar, onde a cidade se estendia sob o pôr do sol. Respirou fundo. Estava vivendo uma guerra que ninguém via, entre o profissional e o pessoal, entre o desejo e o medo, entre o que sentia por Dante e o que precisava sentir por si mesma. Naquela noite, quando deixou o prédio e viu seu reflexo na porta de vidro, Rebecca percebeu que já não era mais a mesma garota da entrevista, nem a da noite no hotel, nem a da faculdade. Era outra, mais forte, mais consciente, mais confusa. Mas, acima de tudo, era alguém que carregava um segredo. O mesmo segredo que crescia dos 2 lados daquele escritório e que, mais cedo ou mais tarde, deixaria de ser segredo. O convite chegou numa sexta-feira ao fim do expediente. Um envelope preto, elegante, deixado discretamente sobre a mesa de Rebecca. Dentro, um cartão minimalista, Ferreira Holdings, coquetel anual de resultados. Convidado, Rebecca S. Lima, dress code, formal. Data, sábado 20 horas. Local,
Salão do terraço executivo. Ela olhou para o cartão com um nó no estômago. Já sabia que a empresa fazia esses eventos, mas jamais imaginou que, sendo nova e em posição de confiança, seria chamada tão cedo. Ainda menos diretamente. Muito menos por ele. Naquela mesma tarde, Dante passara por sua sala como quem não queria nada. Havia deixado um arquivo em sua mesa e dito apenas: "Seria bom se você estivesse lá." Não foi uma ordem, mas também não era um simples convite. Rebeca passou o sábado todo se preparando. Tentou se convencer de que não faria diferença, que era apenas mais um evento, mais uma noite corporativa como qualquer outra. Mas algo dentro dela dizia que dessa vez o jogo seria diferente, que a tensão que vinha se acumulando em silêncio estava prestes a explodir. Vestiu um longo azul petróleo de alças finas, elegante e discreto, que deixava suas costas parcialmente à mostra. Prendeu os cabelos num coque baixo, realçando o pescoço. A maquiagem era sutil, mas realçava o olhar. Quando se viu no espelho antes de sair, não se reconheceu totalmente. Havia algo em seu reflexo, mais seguro, mais forte, mais consciente de quem era e do que queria. Ao chegar no terraço, o ambiente estava impecável. Músicas suaves tocavam ao fundo. Luzes âmbar refletiam nos copos de cristal e no brilho discreto do chão polido. Executivos conversavam em grupos discretos, rindo baixo, trocando olhares interessados. Rebeca sentiu a pressão dos olhares assim que entrou. Ela era jovem, nova ali, e estava sozinha. Mas não por muito tempo. Dante a viu antes mesmo que ela o procurasse. Estava próximo ao bar, conversando com um grupo de investidores. Quando seus olhos cruzaram os dela, a conversa à sua volta pareceu desaparecer. Ele pediu licença e caminhou até ela com passos calmos, decididos. Trajava um terno preto sob medida, sem gravata, camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, e aquele olhar. O mesmo olhar da primeira noite, o mesmo olhar da entrevista, o mesmo que agora dizia: "Eu ainda estou aqui." "Boa noite, Rebeca", disse, como se estivessem em qualquer outro lugar do mundo. "Boa noite, Dante. Você está..." Ele parou, e ao invés de terminar a frase, apenas sorriu. "Quer um drink?" Ela assentiu. Ele a acompanhou até o bar, pediu 2 vinhos e entregou o dela com um toque sutil nos dedos. Pequeno demais para ser notado por alguém, grande demais para ser ignorado por ela. "Está tudo como você esperava?" Ele perguntou, olhando ao redor. "Menos silencioso do que eu imaginava", respondeu. Dante riu, um riso baixo de canto de boca. Nem tudo precisa ser dito em voz alta. Antes que Rebeca respondesse, um dos diretores se aproximou. Um homem mais velho, com um sorriso fácil e uma taça já pela metade na mão. Cumprimentou Dante com familiaridade e depois voltou-se para ela. "Então essa é a famosa Rebeca Lima, a moça misteriosa que o nosso CEO trouxe direto para o 18º andar. Aposto que tem mais talentos que só revisão de contratos, não é?" Rebeca congelou. Não sabia se respondia, se ignorava ou se virava as costas. Mas Dante respondeu por ela, com frieza e precisão. "Ela tem exatamente os talentos que a função exige. E um a mais. Sabe quando uma conversa passa do limite?" O diretor engoliu seco, murmurou algo como "brincadeirinha" e se afastou. Dante então virou-se para Rebeca e disse: "Você está no centro do campo de batalha. Só não pode esquecer quem segura a espada." "E quem segura?" Ela perguntou provocativa. Ele deu um passo mais perto. "No momento, estamos os 2 segurando, um puxando contra o outro." A tensão era densa, e então ele estendeu a mão. "Dança comigo?" Ela hesitou por um segundo, depois aceitou. Na pista de dança improvisada, sob a luz suave, os 2 se moveram como se ninguém mais estivesse ali. Seus corpos próximos, mas respeitando uma distância milimétrica. As mãos dele na cintura dela, as mãos dela nos ombros dele. Nenhum dos 2 falava, mas os olhos diziam tudo. "Você pensa naquela noite?" Ela perguntou, sem olhar diretamente. "Todo dia", ele respondeu, "mas mais ainda quando você passa pela minha sala e finge que não me vê. Eu finjo para não cair. Eu fingo para não correr."
A música mudou, mas eles continuaram ali, dançando, como se nada mais existisse. E quando a música terminou, ele a acompanhou até o elevador, sozinhos. Dante encostou a mão na parede de metal, inclinando-se levemente. Me diga uma coisa, Rebecca. O quê? Se não fosse aqui, se não fosse eu como CEO e você como assistente, você me deixaria te beijar de novo? Ela o encarou. Você ainda acha que precisa de permissão? O elevador chegou. Ela entrou. E antes que as portas se fechassem, Dante segurou a lateral da porta, fitando-a como se não quisesse deixá-la partir. Eu não vou mais fingir que não sinto. Ela respondeu com um olhar firme. Então me encontre fora dessas paredes. As portas se fecharam lentamente, deixando para trás 2 corações em combustão. O sábado amanheceu com gosto de incerteza. E para Rebecca, aquele gosto se misturava à lembrança de cada palavra dita na noite anterior. A dança, a pergunta, o toque não dado. E principalmente, aquela frase final no elevador. Então me encontre fora dessas paredes. Ela não sabia o que Dante pretendia com aquilo. Se era um gesto impulsivo, uma fuga temporária, ou se finalmente ele estava disposto a assumir tudo o que vinha represando entre os dois. Mas uma coisa era certa. O limite que ambos tentaram sustentar até ali tinha acabado de ruir, e a confirmação veio na manhã de domingo. Seu celular vibrou com a chegada de uma mensagem. Número desconhecido, mas a caligrafia digital era inconfundível. Rua Calvet, 129, 20 horas. Não é reunião, é só eu. E você, se quiser. Simples, direto, e carregado de tudo o que ele não dizia em voz alta no escritório. Rebecca encarou a tela por alguns minutos. Podia ignorar, podia dizer não, mas a verdade é que ela também estava cansada de fingir, de engolir sentimento como se fosse erro, de camuflar desejo sob relatórios e reuniões. Naquela noite, às 20 horas em ponto, ela chegou ao endereço. Um prédio discreto, sofisticado, com fachada revestida em pedra e vidro. Foi recebida por um porteiro que já a aguardava. E antes que pudesse hesitar, o elevador a levou direto à cobertura. A porta se abriu com um leve estalo. E lá estava ele. Dante Ferraz, de jeans escuros e camisa cinza de mangas dobradas, parado ao lado de uma bancada de mármore iluminada por luz baixa. Sem terno, sem pasta, sem escudo. Obrigado por vir, disse ele como quem confessa uma fraqueza. Rebecca entrou devagar, observando o ambiente à meia luz. O apartamento era amplo, mas acolhedor. Livros, plantas, uma poltrona virada para a varanda. E, acima de tudo, silêncio. Um silêncio confortável, mas prestes a ser quebrado. Você costuma convidar suas assistentes para conversar aos domingos à noite? Ela perguntou, com leve ironia. Ele sorriu de canto. Só quando passo 3 meses tentando fingir que não penso nelas todos os dias. Rebecca permaneceu parada, com os braços cruzados. Então por que agora? Porque estou cansado de fingir. Ele deu um passo à frente. E depois mais um. Eu tentei manter a linha. Juro que tentei. Disse a mim mesmo que era só uma noite, que não te trazer para perto era o certo, mas cada vez que você entra na minha sala, parece que o mundo inteiro para. E se eu não fizer algo, vou perder você. Rebecca sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. E o que exatamente você quer fazer? Dante inspirou fundo. Quero que você saia da empresa. A frase caiu como uma bomba. O tempo congelou por 1 segundo. O quê? Quero que você saia da Ferraz Holdings. Não porque errou, não porque fez algo impróprio, mas porque se a gente continuar fingindo que não está acontecendo nada, vamos acabar nos destruindo. Você está me pedindo para abrir mão do meu trabalho. Por você? Não, respondeu com firmeza. Estou pedindo para você abrir mão de um ambiente que te coloca sob escrutínio, que limita a forma como a gente se olha, se fala, se sente. Não quero te ver como minha assistente. Quero te ver como minha mulher. Mas não consigo te oferecer isso com planilhas entre nós. Ela riu. Um riso nervoso, confuso. Você me promoveu, me elogiou. Disse que eu era confiável. E agora, quer que eu vá embora?
Dante se aproximou mais. Estavam a centímetros. Justamente porque você é tudo isso. Justamente porque eu te admiro. Porque você mudou minha forma de enxergar o que é certo. E porque, se continuar aqui, vai ter que escolher entre o cargo e o coração. E isso não é justo com você. Rebeca sentiu os olhos arderem, não por tristeza, mas porque pela primeira vez alguém colocava os sentimentos dela acima das aparências. E se eu decidir ficar? Perguntou. Se quiser continuar na empresa e te esquecer? Dante hesitou. Então eu vou continuar te respeitando, te observando de longe, fingindo que o toque da sua mão não me queima, fingindo que seu perfume não me persegue no elevador. Mas não vou mentir. Seria o meu pior castigo. Ela ficou em silêncio. A cidade lá fora brilhava pelas janelas enormes, mas tudo parecia longe demais. Você me assustou no começo, Dante, confessou. O jeito como me olhava, como me testava, como me afastava ao mesmo tempo em que me puxava. Eu estava com medo de mim mesmo, ele admitiu. E agora? Agora eu estou com medo de te perder. Rebeca respirou fundo e disse quase num sussurro, então para de falar. E me beija de novo. Ele não hesitou. O beijo aconteceu com urgência e alívio, como se ambos precisassem daquilo para voltar a respirar. Foi intenso, demorado, com os corpos finalmente se reconhecendo sem pressa, sem desculpas, como se aquele momento já estivesse escrito desde a primeira troca de olhares. Depois do beijo, ele encostou a testa na dela e murmurou. Seja qual for sua decisão, obrigado por ter me deixado sentir isso. Rebeca se afastou devagar. Sorriu, mas não respondeu, porque desta vez a decisão seria só dela. E amanhã ela escolheria o que fazer com tudo aquilo. Rebeca acordou cedo. O céu ainda estava acinzentado e as ruas vazias, como se a cidade também precisasse de silêncio para processar decisões. Ela se sentou na cama por alguns minutos, olhando para a janela sem ver nada. A noite anterior ainda estava viva na pele. O beijo, a confissão, o convite. Dante havia tirado a armadura, e com ela, toda a muralha que os mantinha em lados opostos. Pela primeira vez, não existia entre eles o peso do cargo, da empresa ou das regras, só o que sentiam. Mas agora, era sua vez de fazer uma escolha. Ela chegou a Ferraz Holdings às 9h em ponto. Cruzou os corredores como sempre fazia, com passos firmes, rosto neutro, cabeça erguida. Mas por dentro, cada segundo pesava. Cada clique do salto no piso frio parecia uma contagem regressiva. Na sala, organizou os últimos documentos da semana, limpou a mesa, desligou o computador. E por fim, colocou seu crachá sobre a mesa com o mesmo cuidado de quem fecha um ciclo. Às 10h, ela cruzou o corredor e entrou na sala de Dante sem bater. Ele estava de costas, olhando a cidade pela janela. Ao ouvir a porta, virou-se devagar. Quando a viu ali, parada com os olhos firmes, entendeu tudo sem que ela dissesse uma palavra. Vai mesmo? Ele perguntou. Rebeca assentiu. Vou. Ele respirou fundo, não tentou impedir, não fez cena. Apenas caminhou até a frente da mesa e ficou parado como se esperasse algo mais. Você é uma das profissionais mais competentes que já passaram por aqui, ele disse com a voz embargada. E uma das poucas pessoas que me fizeram questionar tudo. Você também me fez questionar tudo, ela respondeu. Inclusive o quanto eu posso me anular por alguém que eu amo. Dante fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia dor neles e orgulho. Vai seguir com outro emprego? Já recebi 2 propostas esta semana. Uma delas me permite começar um projeto do zero, do meu jeito. Isso é tão você, ele murmurou. Construir com as próprias mãos. Rebeca deu um meio sorriso. Eu só não quero viver sob a sombra de um e se. Eu precisava saber se o que aconteceu entre nós era sentimento ou carência. E agora sabe? Sei. E por isso eu estou indo. Porque não quero amar você pelas metades. Silêncio. Ela pegou a bolsa, ajeitou os cabelos e virou-se para sair. Mas antes de abrir a porta, Dante falou. Se eu não tivesse esse cargo, se fosse só eu, você ficaria? Ela olhou por cima do ombro,
com os olhos marejando. Se você fosse só você, eu já estaria do seu lado. E então ela foi embora, sem abraço, sem beijo, sem promessas, apenas com a força de quem escolhe a si mesma. O elevador desceu devagar, como se o prédio soubesse que aquela seria sua última descida dali. Rebeca segurava as lágrimas, mas elas não vinham. Não por falta de dor, mas porque pela primeira vez ela sentia que estava fazendo algo que nenhuma paixão, por mais arrebatadora, deveria impedir: seguir em frente com dignidade. Na portaria, entregou o crachá. O segurança a cumprimentou com um sorriso triste. Ela retribuiu. Saiu do prédio e, ao olhar para cima, viu a silhueta dele ainda parada na janela, observando. Mas não acenou. Aquilo era um fim, mas também um começo. Rebeca não sabia o que viria depois, mas sabia que sua história não seria escrita entre planilhas e olhares contidos. Sabia que não seria mais peça de ninguém, nem dele. Sabia que amava Dante Ferraz, mas, acima de tudo, sabia que se amava mais. O tempo passou. Não rápido, nem devagar. Simplesmente passou. Rebeca reconstruiu sua rotina em outro lugar. Aceitou uma vaga em uma consultoria menor, mas com liberdade para criar e crescer. Em pouco tempo, já conduzia seu próprio núcleo de projetos, sem depender de sobrenomes importantes, sem precisar pisar em ovos e sem olhar para trás, ou pelo menos era o que tentava fazer todos os dias. Mas haviam dias em que ela sentia falta, não da empresa, nem da rotina sufocante do 18º andar. Sentia falta dele, dos silêncios cheios, dos olhares que falavam demais, do jeito como ele dizia o nome dela como se fosse um segredo, e, acima de tudo, do que ela via nos olhos dele. Desejo, sim, mas também respeito. E uma admiração que ia além do físico. Ele a via inteira, mesmo quando tentava se conter. Ela se perguntava se ele sentia o mesmo. Nunca mais haviam se falado. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Como se tivessem combinado sem palavras que o silêncio seria a melhor forma de proteger o que viveram. Como se ambos soubessem que ainda não era a hora. Até que, numa quinta-feira à tarde, Rebeca decidiu almoçar em um restaurante escondido no centro, onde costumava ir nos tempos de faculdade. Um lugar sem pretensão, mas com comida boa e ambiente tranquilo. Sentou-se perto da janela, pediu um suco e abriu um caderno de anotações. E então ouviu aquela voz. Achei que nunca mais fosse te ver. Seu corpo gelou antes mesmo de virar. Dante estava ali, em pé, sozinho, mais casual do que ela lembrava, usando camisa clara e jeans escuros, sem gravata, sem armadura, apenas ele. Ela levou alguns segundos para conseguir sorrir. Eu também achei. Posso sentar? Ela indicou a cadeira à frente com um gesto silencioso. Ele se sentou. Por alguns segundos ficaram apenas se olhando, como se estivessem confirmando que o outro era real. Você está bem? Ele perguntou. Muito. E você? Tentando estar, ele respondeu honesto. Ainda na Ferraz? Não. Saí há 2 meses, decidi investir numa empresa menor, mais humana, menos política, talvez mais minha cara. Rebeca arqueou a sobrancelha. Dante Ferraz, ex-CEO da gigante do mercado, agora dono do próprio tempo? Ele sorriu. Quase isso. Talvez eu tenha aprendido que controle é uma ilusão e que certas coisas não devem ser engessadas. Como o quê? Ele apoiou os braços na mesa. Como sentimentos que a gente tenta empurrar para gavetas que não cabem mais. Silêncio. Dessa vez, não era desconfortável. Era necessário. Por que está me dizendo isso agora? Ela perguntou. Porque esperei o tempo passar achando que ia te esquecer. Mas o tempo só provou o contrário. Você não saiu de mim. E eu não quis que saísse. Ela desviou os olhos por um segundo. Havia lágrimas ali, mas ela não deixaria cair. Ainda não. Você quer o quê, Dante? Quero uma nova história, sem o crachá, sem os bilhetes escondidos, sem as portas de vidro entre nós. Você tem certeza? Não, mas tenho coragem. Ela respirou fundo. Eu achei que você fosse seguir,
que eu fosse virar só mais um nome na sua lista de arrependimentos. Você foi a única página que ficou em branco. Rebeca fechou o caderno. Eu não sei se consigo voltar. Não estou pedindo isso. Só quero saber se posso caminhar ao seu lado, daqui em diante, do jeito certo. Ela olhou nos olhos dele, e ali estava. O mesmo homem, mas não o mesmo de antes. Agora ele estava desarmado, e ela também. Você pode começar me acompanhando no almoço. Dante sorriu. Aceito. Eles ficaram ali por horas, falando, rindo, reaprendendo um ao outro, sem promessas, sem pressa, porque ambos sabiam. Aquilo não foi só uma noite, foi o começo, de verdade dessa vez. No fim, Rebeca entendeu que algumas histórias não precisam começar perfeitas para serem verdadeiras, que o amor, às vezes, não nasce do roteiro certo, mas do caos bonito entre dois mundos improváveis. Ela e Dante não se encontraram no tempo ideal, mas se reconheceram no momento exato em que precisavam se transformar. E foi nessa transformação que encontraram um tipo de amor que não se explica com lógica, nem se mede por tempo. Um amor que não pede garantias, apenas coragem. Porque, no fundo, amar de verdade nunca foi sobre ter controle, e sim sobre se permitir sentir, mesmo quando tudo grita que é mais seguro fugir. E Dante, enfim, compreendeu que o poder mais raro que um homem pode ter não está no cargo que ocupa, nem nas decisões que assina, mas na capacidade de se despir de tudo por alguém que enxerga sua essência. Com Rebeca, ele não era CEO nem milionário. Era só um homem diante da mulher que desestabilizou seu mundo e, ao mesmo tempo, o tornou mais verdadeiro. E ali, naquela simplicidade de dois corações que voltaram a se escolher, eles descobriram que não foi só uma noite. Foi o início de um amor que nenhum contrato conseguiria assinar, mas que ambos selaram com o olhar e com o que tinham de mais valioso, a própria verdade. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.